Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Meu nome é Marie Jasmin, esse canal é novo aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Vamos abrir uma leitura específica para o coletivo de Chamas Gêmeas. Lembrando que essas leituras são coletivas, cuidado na hora de aplicar aí na sua situação, né? São muitas energias na mesa. Se você precisa de uma confirmação específica sobre o seu caso, eu sugiro que você faça uma leitura particular. Para conhecer meu trabalho, na descrição deste vídeo e dos outros tem os meus contatos. E vamos lá para a mesa de Chamas Gêmeas. Se você está numa dinâmica de Chamas Gêmeas, me conta aí nos comentários. O Ás de Paus. O Carro. Cavaleiro de Copas. Tem um movimento aqui para vocês, chaminhas. O 9 de Ouros. Tem alguém aqui se movimentando, tá? Trazendo admiração aí pela sua pessoa, por você. Cavaleiro de Paus. Tem dois movimentos aqui muito interessantes em relação a esse 9 de Ouros aqui, que é uma mulher que tá aí empoderada, que tá super bem, que tá super bonita, que é admirada. Então tem... é que aqui tá invertido. Tem o Cavaleiro de Copas. Opa! Tem o Cavaleiro de Copas e o Cavaleiro de Paus em direção a essa mulher aqui empoderada, essa pessoa empoderada. Pode ser mulher, pode ser homem, tá? Então, veja bem, né? Tem duas energias aí se movimentando, uma cheia de sentimentos e a outra cheia de desejos. Muito bom, vamos lá. O que mais que nós temos para as Chamas Gêmeas? O 6 de Paus tem um reconhecimento, aqui tem um sucesso. E o Mundo. A gente pode estar falando aí de fechamento de ciclo, mas a gente pode estar falando também do reconhecimento da sua totalidade, de tudo que você é. Tem muita admiração aqui nessa mesa, tem movimento e tem paixão. Pode ser aí, se você estava esperando uma confirmação em relação à sua chama, pode ser que esse seja um movimento muito importante para você. Observe o que vem a seguir. Vamos lá. O julgamento cortando com o Ás de Paus. Tem uma notícia aí, tem um renascimento. Pode ser que esteja reacendendo a paixão entre vocês. Pode ser que tava ali uma coisa que tinha um afastamento, tinha dado uma esfriada, você não estava mais sentindo a energia e pode ser que essa energia ressurja entre vocês. A força cortando com o carro. Muitos arcanos maiores aqui já, tem 4. A força aqui mostrando que tem muito desejo contido, muito desejo de movimentar em relação a você. A sua contraparte aí pode estar ainda se segurando, né? Ela já está sentindo a energia, mas ela está aí num desejo contido. O Imperador cortando com o Cavaleiro de Copas. Aqui pode ser a energia da sua chama gêmea. Temos aqui uma figura mais velha, uma figura mais séria, mais austera, mais racional, né? Mas que tem bastante sentimento e que está indo em direção a você. Pode estar querendo fazer um convite, pode estar querendo expressar os seus sentimentos, se declarar. Veja bem, o Imperador fazendo um movimento de Cavaleiro de Copas. O 5 de Paus cortando com o 9 de Ouros. Então aqui pode ser que esse Imperador, né, ele reconheça aí todo o seu valor, mas ele esteja em conflito interno, né? Ele quer
em direção a você, ele quer se declarar, mas ele vivencia aí conflitos que não são conflitos muito sérios, mas ele pode estar brigando com ele mesmo, né, em relação ao que ele quer. É uma briga entre o que ele quer, o que ele sente, e o que ele pode, o que ele deve, o que ele racionaliza. A sacerdotisa cortando com o cavaleiro de paus, e o 4 de paus cortando com o 6 de paus. Muitos paus. Até agora temos 1, 2, 3, 4, 5 paus, 1 copas, e o resto tudo arcano maior. Uma leitura que fala de transformação, que fala de desejo, que tem aqui uma energia muito forte. Bom, a sacerdotisa cortando com o cavaleiro de paus, mostrando que existe desejo, mas esse desejo está em segredo, né? Alguém te deseja muito, alguém quer fazer um movimento em relação a você, um movimento até impulsivo, mas fica aí se segurando, né? Quer manter isso em segredo. O 4 de paus cortando com o 6 de paus, mostrando que também, além de reconhecimento, além de ver aí toda a sua beleza, né? De reconhecer que existe uma admiração, que existe um desejo aí de se aproximar. Tem também a vontade de concretizar um relacionamento. Essa daqui é a carta do casamento alquímico, né? Aqui fala de estrutura, aqui fala de encontro, aqui fala de comemoração. Então essa pessoa quer sim se direcionar para você para te dizer isso, né? Que quer manifestar aí essa união contigo. É claro, né, a gente está falando sobre o que está aí oculto. O tarô, ele traz coisas que na matéria, às vezes, não estão muito claras, né? Então, a gente pode estar falando aqui das intenções ocultas, principalmente porque está com a sacerdotisa. Essa pessoa provavelmente quer manter esses desejos em segredo, ela ainda está em conflito com ela mesma, mas aqui o tarô está te mostrando que isso existe, a necessidade dessa união. A vontade dessa união e desse reconhecimento, ela existe aí na sua contraparte. Vamos ver o que mais. O 7 de espadas cortando com o mundo. Então tem alguém aqui que ainda foge, né? Ou tá buscando uma estratégia para finalizar aí um ciclo na vida dele, na vida dela, né? Tá tentando fugir aí da finalização ou tá criando estratégia para isso, né? Para terminar algo ou para manifestar essa união, enfim. Tem aqui o imperador também, ele também traz essa coisa da estratégia, da visão, do planejamento, né? Então pode ser que a sua contraparte esteja aí criando estratégias para ir até você, para se unir. Agosto é um mês promissor aí para as chamas gêmeas, a gente está na alunação de leão, o sol está em leão também, o 6 de copas cortando com o julgamento, então aqui tem a declaração sim, pode ter a revelação aí, não, eu sei que você é meu amor você é meu amor de alma, você é um amor do passado que é muito forte na minha vida, pode ser que tenha assim esse tipo de revelação agora, né, a partir dos próximos dias. O 7 de copas, cortando com a força. Então tem alguém segurando aqui os desejos e alguém que está ainda muito confuso, né? Que fica aí vendo muitas opções e fala, mas será que é mesmo, né? Será que essa pessoa é realmente meu amor de alma? Mas tem uma outra pessoa, tem essa outra, tem essa outra. A pessoa ainda está assim, tentando entender que história é essa, né? De amor de alma, que história é essa de chamas gêmeas, que história é essa que esse amor nunca sai da vida dela, né? Alguém que tá, às vezes, muitos anos, né? Tem chamas gêmeas que estão vivendo uma dinâmica aí há 10, 20, 30 anos. Então, mas como assim, né? Como assim essa pessoa ainda não saiu aqui dos meus pensamentos? Então, a pessoa tá bem confusa com essa história toda. O 3 de copas cortando com o imperador. Bom, aqui a gente pode estar falando de triângulo amoroso, a gente pode estar falando também de comemoração, né? Que esse imperador resolve aí se declarar e vocês têm aí um encontro, vocês têm aí uma celebração, vocês têm aí um momento gostoso, pode ser, né, sair para tomar uma bebida e celebrar, né, esse momento.
Que maravilha! Caíram muitas cartas, eu não vou aceitá-las. Eu vou jogar de novo. De novo caíram, só que agora caíram duas, eu vou aceitar. O 4 de copas, cortando com o 5 de paus. Bom, esse imperador aqui que tava brigando com ele mesmo, né? Então tem aqui uma insatisfação, né, sobre o que é ofertado. Pode ser que ele esteja insatisfeito em relação à vida que ele tá tendo. E aí ele realmente entende, ó, o sol trazendo clareza, que não é isso, né? Que o que ele tá vivendo não é exatamente o que ele quer. O sol cortando com a sacerdotisa. Então aqui é o momento em que é rompido o silêncio, tá? Em que se obtém uma clareza em relação a tudo isso. Os desejos vêm à tona. Então tava tentando esconder o desejo, mas não tem jeito. O sol vem trazendo a clareza, vem trazendo a comunicação, vem trazendo felicidade, vem trazendo iluminação para esse desejo. E eu tava lendo, né, sobre as energias de agosto, então é um mês que vai trazer, sim, muitas coisas à tona, os segredos à tona, não vai dar para esconder mais nada debaixo do tapete. Então se preparem e esperem aí um movimento da contraparte de vocês que antes estava em silêncio, que antes estava tentando fugir, esconder os sentimentos. Nesse mês não vai mais ser possível esconder, todas as coisas virão à tona e a gente tem aqui a carta do Sol provando isso. Vamos ver o que mais? O 8 de ouros, cortando com o 4 de paus, pode ser aí que a sua contraparte esteja trabalhando, criando as estratégias para essa união, para esse reconhecimento, para fazer esse movimento aí em direção a você, em direção à união de vocês. A última carta para a gente ir para o conselho, o 5 de ouros, cortando com o 7 de espadas. Bom, se tem alguém aqui que estava fugindo da finalização, vai se perceber muito carente, vai ter muitas perdas aí, né? A pessoa que está resistindo aí finalização com relacionamento kármico, que está fugindo da união, não vai ser boa energia para essa pessoa, tá? Não é esse o caminho. Vamos tirar o conselho com o baralho cigano. Se essa leitura tá fazendo sentido para você, comenta nesse vídeo. Eu gosto de ler os comentários e de respondê-los. A cobra, cortando com o 6 de copas. Bom, a gente tem aqui na coluna o Ás de paus, né? A gente tá falando de desejo, a gente tá falando de desejo sexual, tá? Pode ser que seja revelado aí, então, não só esse amor de alma, né? Mas a gente sabe também que entre as chamas gêmeas o desejo sexual é algo que é muito forte. Então, vem tudo, né? Vem o reconhecimento de que é um amor de alma. E vem o desejo aí praticamente impossível de ser escondido. A cruz, cortando com o 7 de copas. Então aqui tá falando que para quem tá confuso, realmente essa conexão pesa, né? Para quem ainda não entendeu, né, os próprios desejos, ou fica contendo os próprios desejos, a gente tem aqui a carta da força, e fica aí confuso em muitas opções, né? Isso vai pesar de fato, né? Então é dolorido quando a gente não quer enxergar a verdade. A carta pulou aqui, a foice, cortando com 3 de copas. Então aqui, se a gente está falando de triângulo amoroso, é o momento de cortar. Se você está vivendo aí esse triângulo em relação à sua contraparte, se você vive uma relação em paralelo com a sua contraparte, que é casada, que tem outro relacionamento, é o momento de cortar isso, tá? A gente pode estar falando aqui também do imperador querendo fazer esse corte, né, em relação ao relacionamento kármico, querendo acabar com a energia do triângulo e deixar apenas aquele sentimento, aquele amor que está pulsante dentro dele. A gente estava aqui com o Cavaleiro de Copas com o desejo de declarar o que sente, né? O Cavaleiro de Copas, ele sente muito e ele vai em direção a você.
o chicote cortando com 4 de copas. Bom, aqui a gente pode estar falando da negação do desejo, né? E aí o conselho é, se você nega, né, aquilo que você deseja, se você está brigando com o seu próprio desejo, não dá, você vai ser eternamente insatisfeito, né? Porque você não está honrando aquilo que você mesmo quer. Os lírios cortando com o sol tem uma energia de harmonia, de beleza. Quando é clareado aí o desejo, né? Quando decide que não vai mais ser escondido, ou quando o desejo vem à tona, enfim, isso é revelado, traz uma paz, né? Então imagina, se você está há tantos anos escondendo aquilo que você deseja, aquilo que você sente, imagina a paz que você não sente quando você solta esse segredo, né? Quando você libera, quando você deixa as coisas virem à tona e clarearem isso, né? Então, é uma energia de harmonia que traz, então busque essa harmonia, busque essa paz, trazendo a verdade. Se você é uma chaminha que estava escondendo seus sentimentos, os seus desejos. O navio cortando com o 8 de ouros. O navio trazendo aqui movimento para quem está querendo trabalhar aí pela união, para quem está querendo manifestar a união. Então tem uma energia muito bonita aqui. Pode ser um movimento longo, pode, mas é um movimento muito importante aqui, que precisa ser feito. Movimente-se, esse é o conselho. E a última carta, a casa cortando com o 5 de ouros. Bom, aqui o conselho é para você ter um discernimento daquilo que é seu e daquilo que é do outro, né? Pode ser que esse outro realmente esteja querendo fugir, não esteja querendo finalizar as coisas, e ele pode estar também se baseando na própria estrutura, ele quer fazer isso só pela estrutura e não pelos sentimentos. Se a gente está falando de relacionamento kármico, né, de alguém que ainda está aí num casamento, que está num relacionamento com outra pessoa, isso é puramente pela estrutura, né, pela questão material, pode ser inclusive só pela casa. Bom, é isso que eu tenho para vocês, chamas, eu espero que tenha feito sentido essa leitura para vocês e até a próxima, tchau!